Muito bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um bate-papo interessante, importante e, sobretudo, necessário nos tempos atuais, porque aqui nos nossos diálogos trazemos, sobretudo, pessoas que fazem a diferença na nossa sociedade, na nossa comunidade, na nossa cidade, no nosso país, no nosso Brasil, no nosso mundo. E com certeza essas histórias também nos inspiram a sairmos da letargia, sairmos, né, do paradigma, da comodidade e também fazermos algo por aqueles que mais precisam, pelo nosso próximo, pela pessoa, né, que sabemos que tem a necessidade, que precisa de, às vezes, um empurrãozinho para a superação, né? A superação da sua realidade ou romper até mesmo a sua realidade. E hoje eu quero conversar com uma pessoa maravilhosa que é mestre em História pela Unila, com formação em Psicologia, Teologia, especialização em Psicopedagogia Clínica Institucional, ativista social, pesquisador e produtor cultural, é referência nacional em temas como favela, juventude, racismo estrutural e territorial, empreendedor social, fundador da CUFA Paraná e da Labuta, empresa voltada à economia criativa nas periferias, e organizou eventos como Taças da Favelas, né, e a Expo Favela Paraná. Em 2024 também foi um dos 70 pesquisadores brasileiros reconhecidos pelo Brazil Conference, Harvard e MIT, pela TASE, Racismo Territorial, e atua como consultor de projetos sociais e palestrante em instituições como Harvard, Columbia, Stanford e USP. Durante a pandemia, liderou ações solidárias com mais de 50 cidades do Paraná. Foi homenageado por diversas instituições, incluindo o Governo do Estado do Paraná, a Câmara de Curitiba, a Alep e universidades norte-americanas. Eu estou falando do chamado José Antônio Campos, né, Jardim, mais conhecido como Zé da Cufa. Seja bem-vindo, Zé. É um prazer, Eduardo. Obrigado pela recepção a todos vocês, estar com você e trocar uma ideia, né? Conversar um pouco. Olha, o currículo dele aqui era grandioso. A gente tentou resumir um pouquinho, bem resumidamente, de toda a expertise, de toda a experiência. E, de fato, é uma pessoa, né, que faz a diferença em meio a tantas indiferenças. Eu quero começar fazendo uma pergunta a ele. Zé, quem que é o Zé, né, antes de ser tudo isso? Eduardo, eu sou uma pessoa caseira, que gosta de ficar em casa e lendo, tendo aquelas fagulhas, né, de ideias que possam promover melhora ou promover algo na vida do outro. Então eu gasto parte do meu tempo lendo, assistindo uma série. Então esse é o Zé nos bastidores. Muito bem. E lá na infância, o Zé também veio de comunidade. Como é que foi sua história, Zé? Porque assim, hoje a gente conhece um ativista que é renomado, mas a gente sabe assim, né, como várias pessoas que estão nos acompanhando, nos escutando aqui pelo nosso podcast, né, que também tem essa curiosidade de saber, né, o antes, o durante e o depois. Agora a gente já sabe de toda essa a sua trajetória em relação um pouquinho aqui do teu currículo, né? Mas e lá na sua, né, na base, na essência, como é que foi a tua história? Não muda, né? Não muda da grande maioria dos nossos jovens aí. Eu sou da década de 70, nasci em 74, então peguei ali o finalzinho da ditadura, né? Aquele período complicado da sala de aula, então eu invadi da sala de aula porque os professores ainda estavam muito fechados nesse processo mais rancoroso, num processo mais incisivo, direto. Sim. E aí eu invadi da sala de aula. O meu pai, finado pai, é alcoólatra, a mãe trabalhava 24 horas, então a rua foi a minha escola. E a partir daí vivi e vi muitas coisas que a grande maioria das crianças e adolescentes de periferia veem e viam
e continua vendo, né? Então, essa foi a minha infância. Eu costumo dizer que ela não muda da grande maioria de quem nasce num lar empobrecido, né? Sem políticas públicas para poder alçar outros voos e desprovido de tudo, até de esperança e de um futuro melhor. E quando é que foi o momento desse clique ou desse despertar, né? E como que foi essa virada? Que, por exemplo, eu, né, inclusive estou lá, uma foto minha que eu reencontrei depois no livro, né, de Dom Bernardino Sandalo, que veio a falecer recentemente, que foi um bispo, um grande profeta, lá com 7 anos no acampamento do movimento Sem Teto, Sem Casa em São Paulo. Né? E já desde muito cedo, né, também de uma família de 13 filhos, né, 12 irmãos, toda essa história, assim como a sua, pai alcoólatra, né, mãe trabalhando fora, lutando, mas teve um momento vamos dizer assim, dessa ruptura e desse olhar. Puxa vida, né, eu sou essa pessoa, eu posso fazer diferença. Né? Quando é que isso aconteceu contigo? De um momento trágico. Sim. Quando eu começo a olhar à minha volta e aqueles que eram praticamente quase que do mesmo ano de nascimento já não estavam mais comigo. Ou estavam presos, ou estavam mortos. Sim. Aí eu falei para mim mesmo, né? Eu não vou morrer jovem. Sim. Mas ainda não tinha todo esse conceito, né, de genocídio da juventude, não tinha essa elaboração teórica na minha mente, mas eu decidi que eu não morreria cedo. E aí comecei a buscar lugares, né, frequentar a igreja, terreiro, tudo quando tinha um lugar, vai lá, eu estava dentro. E eu me encontrei daí num projeto social. Só que teve um probleminha. Eu sempre fui alto, né? Com 10, 12 anos, me estiquei e fiquei ali com 1,80 m e acabei chegando em 1,95 m. E automaticamente, quando eu ia para esse projeto social, eu era o maior da turma. Então, você ficava desproporcional. E eu comecei a ajudar nesse projeto social. Mas ali trabalhando para sobreviver e não morrer na rua ou acabar preso. Então, foi essa virada. Então, para não morrer ou acabar preso, eu falei, opa, eu tenho que fazer alguma coisa, que eu não posso seguir o mesmo caminho dos meus amigos. E toda vez que a gente olha, né, ao entorno, a gente vê que vão ficando para trás, né, que ou vão morrendo, ou vão... A gente pega foto, olha, né, se tem foto, né, a gente já vê, não, esse daqui já não está mais, esse foi levado pela droga, esse... Né, é uma situação também que a gente olha, né, e ao mesmo tempo, que bom que você teve esse momento de ir para o projeto social. E a partir dali? Então, e a partir dali eu tive uma imersão no projeto, e como eu falei, né, já grandão, tal ali, 1,80 m, não dava para ficar, comecei a limpar, cuidar das coisas. Automaticamente eu fui convidado para ficar mais no burocrático ali, do administrativo. E fui entendendo o que era... esse mecanismo. Todo o projeto ali, como funciona, toda a questão de empreendedorismo social, e naquele tempo não usava esse termo, né? Mas já fui aprendendo ali, e eu falei, opa, é isso que eu quero fazer. Isso foi em que local? Isso foi no norte do Paraná. Que cidades é? Ali, Londrina. Londrina. E só que tem um porém aí, né? Eu sempre fui uma pessoa muito intrigada com questões. Aí eu peguei e falei, pô, mas quem criou o mundo, né? Quem criou esse mundo? Quem criou meu pai? Por que o meu pai sofreu? Por que o meu pai fugiu na ditadura militar para não servir? Eu com medo de tudo isso, daí encontrou os meus avós maternos que estavam num processo de retirante do sul da Bahia, ele montou no caminhão pau de arara, aí meu avô fez uma forcinha, ele casou, o meu pai com a minha mãe, daí meu avô não gostou do Paraná por causa da chuva e do frio, voltou para a Bahia, e a minha mãe ficou, e estava ali meu pai, já estava eu e estava meus irmãos, eu falei, quem desgrama que fez tudo isso, né? Aí eu peguei e fui estudar teologia. Aí que falou, não, Deus criou tudo isso. Eu falei, não, eu quero entender. Aí eu fui estudar teologia. Automaticamente, na sequência, eu tive uma carga muito puxada de psicologia dentro do seminário. Aí eu fui estudar a
a psicologia. Então, peraí, você trouxe mais uma dimensão aqui. Você também passou pelo seminário depois. Sim. Seminário que seria padre. Uhum. E tudo isso foi Padre ou completando. pastor? Pastor. Pastor. E foi complementando, tudo isso foi complementando, tanto da educação, a vivência da rua, essas pessoas, a ida no terreiro, a ida na igreja católica, foi complementando para esse ativismo. Essa vivência foi complementando, e até que eu cheguei o dia, eu falei, não, é isso que eu quero fazer, e elaborei o primeiro projeto na cidade de Cambé, no norte do Paraná, onde funciona até hoje. E aí fui só aumentando e buscando outros lugares, outros espaços, para poder não só também desenvolver, mas aprender. Aprender a como é que movimenta, como é que funciona esse universo do empreendedorismo social. Então, foi por uma questão de sobrevivência, não para não morrer, não ir preso. Automaticamente eu peguei gosto pela coisa e fui trabalhando todo esse processo. Que bom, e como é importante a gente observar que a partir de um projeto social, né, que despertou e te impactou, e lógico, como você não se encaixava ali pela altura, né, você passou a ter também esse olhar de ser particípio no processo, isso fez essa transformação. E aí depois disso ainda teve seminário, ainda teve essa compreensão. Antes disso você falou também teve um período de revolta, né? Dessa pergunta, quem eu sou, né? O que eu estou fazendo aqui? Esse é um período complicado. Eu acho que todos nós, todo ser humano passa, né? Uns mais exagerados, outros mais tranquilos, né? Mas o meu tempo foi aquele de usar a camisa do Che Guevara, cabelo comprido, vamos queimar tudo. Você revolucionário. Bem por esse caminho. E depois, Zé, chega um momento que você faz o teu primeiro projeto e você se encontra, eu digo para muitas pessoas também que a gente vê, conhece do terceiro setor, do diálogo interreligioso, né, da Vozes da Saúde, de todas esse arcabouço, quando a gente é picado pelo bichinho do terceiro setor, que é, né, lógico, o primeiro setor, para quem não sabe, né, é governo, segundo a iniciativa privada, e o terceiro, hoje que nós temos este conceito como organizações da sociedade civil, que são as ONGs. Né? Tem muita gente que ainda conhece como ONG. O que é a ONG? Organização Não Governamental. E aí, onde é que foi esse ponto, né, de criação ou de estruturação e análise da Central Única de Favelas? Porque hoje é uma organização que é altamente reconhecida, que tem um impacto social grandiosíssimo, né? E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Né? É como você falou, né? Assim, a vivência, o contato, né? A gente acaba sendo picado por esse bichinho, né, de incomodação de poder fazer pelo outro, né? E aí o caminho no Brasil para isso é criando as instituições, né? Você tendo uma instituição e automaticamente você aí tem uma ideia, né, que eu cria uma instituição, tem um CNPJ, amanhã eu tenho um caminhão de dinheiro na porta. Não é bem assim. Eu fui descobrir que era bem pior ainda, né, que não era dessa forma. Primeiro todas as taxas, todos os impostos. Era mais burocracia. Aí automaticamente criamos a instituição, fomos trabalhar e tal. Só que eu precisava ampliar, e aí ter uma marca forte do lado é um processo muito interessante, principalmente para as pequenas instituições. Então, quando eu começo a ver no Brasil as instituições Afro-Reg, Bagunçaço na Bahia, a CUFA, aí estava começando alguma coisa do G10, Gerando Falcões, todas essas instituições, Papo Reto, então são o Rafuage no Rio Grande do Sul, todas essas instituições. Aí eu falei, eu tenho que buscar um padrinho, né, dentro desse universo para poder ampliar. E nisso eu acabei me identificando também com todo o processo ideológico da Central Única das Favelas e me convidei a participar da instituição. Né? Eu sempre brinco, né, com o pessoal que na primeira reunião que me convidaram no Paraná, eu cheguei lá, todo mundo sabia fazer alguma coisa.
Um dançava, outro tocava os tocadisco, porque a CUFA ela nasce do movimento hip hop, ela tem muito essa proximidade com o movimento do hip hop. E automaticamente eu tô ali olhando o pessoal dança, outro canta, outro faz isso, eu falei, pô, e eu não sei fazer nada. O grande para dançar parece que era o bonecão do posto, né? Que ele fica lá balançando lá. O boneco de Olinda, né? Você fica lá balangando. Aí eu falei, chamar a atenção demais, né? Cantar essa voz de taquara rachada, né? Aí eu falei, pô, eu tenho que achar alguma coisa. Aí eu lembro que eu peguei o ônibus e demorava uns 45 minutos, e o menino que me convidou, do lado ali sentado, e ele explicando, e ele falando, eu falei, cara, eu acho que eu quero ser dono dessa instituição. Uhum. Aí ele falou, pô, como é que você vai ser dono? Os caras já estão há tempo aí fazendo, trabalhando. Eu falei, não, eu vou ser dono disso. Porque eu não sei fazer nada, eu preciso de um dono. Ali tá todo mundo já fazendo suas coisas. Foi uma brincadeira, mas com um tom grande de realidade. Isso, né? E aí eu comecei a estudar, a trabalhar, para realmente chegar no topo da instituição. E foi onde eu cheguei, e hoje eu atuo como cofundador, né, como uma pessoa que auxilia o pessoal que faz gestão de todo o processo no estado do Paraná, no Brasil e no sul do Brasil. E também nos 52 países onde a instituição atua. E fui escalando dentro da instituição, porque a instituição ela é escalável, né? Você entra como um convidado, automaticamente assume uma favela, assume uma cidade, e aí, dependendo do processo, assume o estado. E foi aonde eu fiquei, e agora venceu no final do ano a minha gestão, e eu não pretendo renovar, né? Porque a gente também tem que dar espaço para outras lideranças. Você vai deixar vir outro dono. Isso, porque a gente também tem que dar espaço, principalmente para essas pessoas mais novas, ocupar, porque é de um empoderamento gigantesco, e é de uma vivência que eu levo para toda a minha vida, o que eu aprendi dentro dessa instituição, o que ela me ensinou e o que ela me proporcionou, outras pessoas também têm que vivenciar isso. E se eu me perpetuar no cargo, eu não abro espaço para que outras lideranças surjam. Exato, então a gente tem que ter essa noção e essa sensibilidade, né? Para mim ficar lá seria ótimo, né? Ficar na TV, dando entrevista, arrecadando, viajando para fora, viajando, isso seria maravilha. Só que a gente tem que ter a sensibilidade, que a gente tem que formar outras lideranças. Então, a partir... Que tem começo, meio e fim. Isso. Né? E que a questão ela é cíclica, né? Vocês estão também observando, né, ali não só o preparo de novas lideranças, mas há também, como você colocou, acho que um processo de... vamos colocar, de desenvolvimento escalonado dentro da organização. Isso é maravilhoso. Não né? Porque dá oportunidade para todo mundo. Porque existem instituições que você vê a pessoa se perpetua no topo máximo, né? E quando ela falece, ainda fica, né, todo um endeusamento, só que o processo, ele fale. Não tem continuidade. Não tem continuidade. E a CUFA ela não trabalha dessa forma. Ela forma liderança para diversos setores da sociedade. Então, hoje a gente tem pessoas que se formou e passou pela CUFA nas empresas, em governo, no governo federal, nos governos municipais. Nós temos pessoas lá nas associações de moradores. Nós temos pessoas na área da cultura. Você pega o MVBio. O MVBio foi um dos fundadores. Manuel Soares, né? É outro também, né? Estão tocando vida deles, né? Estão seguindo. Nega Giza, são pessoas que passaram por ali. Imagine se essas pessoas resolvem ficar para sempre na CUFA. O Preto Zezé, que é um conselheiro da CUFA hoje, quase que a mesma função que eu faço, entendeu? Então, assim, ele surgiu dentro da CUFA, está aí desbravando, né? Discutindo vários temas da nossa sociedade e tocou a vida. E, automaticamente, outra pessoa, bem mais nova, né? Com outros olhares, com sangue novo. Com sangue novo, essa é a palavra, proporcionando na instituição outras vivências para outras pessoas. E eu vejo assim também que, lógico, para a perenidade da organização, mas também para o momento em que o Zé está, né, de buscar como a sua leitura, o seu desenvolvimento, né, no campo acadêmico. Então também tem este momento, né, que vocês muito bem reconhecendo,
né? A gente diz até o começo, meio e fim, mas esse fim com continuidade, não é? Isso é tão interessante, Eduardo, que poucas pessoas sabem que quem fundou a CUF é o Celso Ataíde. Sim. Que ele já saiu da frente há Há muitos muitos anos anos, e eu continua trabalhando. É um ativista social, um dos maiores nomes, não diria Sim. só no Brasil, mas no mundo, pelo que ele constrói, o que ele faz em favor das favelas e da sociedade brasileira. Entendeu? Então, assim, Que constrói era muito. desculpa de interromper, que era o Ataíde e tinha um parceiro também, não tinha, não? Mais uma É pessoa. Celso Ataíde, Celso Nega Ataíde. Giza, Sim, MV Bio, essa é a Sim. base, a nossa Sim. estrutura, o nosso alicerce, né? Sim. E quando surge a CUFA há 28 anos atrás, eles entendem que essa tecnologia social tinha que ir para outros lugares. Entendeu? Então eu estou há 16 anos na CUFA, então assim, na metade da instituição eu chego. Aí eu fui preparado, quando eu manifesto o meu desejo de tocar a instituição, aí eu fui preparado para isso. Tem todo um processo de preparação dentro bacana. da instituição, que é essa virada de chave do assistencialismo, é que eu não estou jogando contra quem faz assistencialismo, e da instituição para o empreendedorismo. Sim. E porque o nosso pensar, e isso eu saio dentro do processo da instituição e caminhando para uma outra vertente, já pensando que o terceiro setor ele tem que se transformar em um processo do segundo. Não dá para a gente continuar falando em terceiro setor e falando em tudo que ela produz dentro da sociedade e não possibilitar lucros. Eu vou trocar aqui as palavras, né? Que é uma coisa que eu também acredito. Que nós temos que, o dito, né, ensinar a pescar. Lógico, o saco vazio não para de pé, então você tem que prover a alimentação ali inicial, mas também você tem que ensinar a pescar, não só dar o peixe. Não é? É o dito popular, né? Porque aí a gente está na vertente do assistencialismo, né? E quando você ensina e desenvolve, né, a pessoa ter essa prática, buscar, você aí está promovendo, fazendo então a pessoa ser uma empreendedora, sair do comodismo, da letargia e buscar, né, o seu desenvolvimento, o seu melhor. Perfeito. Furar a bolha. Sim, porque é muito transparente essa linha de raciocínio. Você conheceu o nosso escritório. Sim. Lindíssimo, por sinal, gente. Venham conhecer. Que difere do nosso escritório para um escritório das grandes empresas? Nenhum, né? Gente trabalhando, computadores Ganhando, tecnológicos sendo remunerados, né? E isso tem que ser uma verdade que você falou, né? Trazer as organizações da sociedade civil, todas elas, gente, podem ter lucro. Sim. A única coisa que não pode fazer é ter divisas. E ter e enviesar para esse capitalismo doentio. Que é o que mata a nossa sociedade. É lucro em cima de lucros e retém lucro geralmente para uma família ou para um indivíduo. Sim. Então, quando a gente tem a certeza de um trabalho que ele está coletivo, ou seja, eu tenho lá hoje aproximadamente 70, 80 funcionários e eles ganham bem dentro das suas atribuições, automaticamente eu estou gerando riqueza para dentro desse território. O nosso grande público são pretos, né? É uma pluralidade muito grande dos nossos funcionários e eu estou gerando riqueza para dentro desse território. Então, eu tenho que buscar em outras fontes de receita e promover e ampliar isso. Então, o que difere de uma empresa? A diferença, eu vou dizer para você, o que é uma empresa, no final, entrega uma geladeira pronta, que entrega um carro pronto, a gente entrega um ser humano preparado para a sociedade. Sim. Olha só que lindo isso, gente, né? Não é só o B2B, né? É o B2C, o B2P, né? Que a gente fala, tem todas as siglas aí, né? B2B, negócio por negócio, que foi quando eu trabalhei em multinacional e decidi sair, né, para trabalhar no terceiro setor, porque é onde eu vejo, né? É delicioso. É delicioso, né? Essa promoção, a gente está trabalhando para pessoas, para promover pessoas, para desenvolver pessoas, né? E quando a gente vê chegando no equipamento, um atendimento, uma pessoa que sai com um sorriso, porque naquele momento se sentiu valorizada, se sentiu, como diz lá no filme do Avatar, né? Eu te vejo, né? E é isso, e também a questão
quando uma pessoa chega para a gente e fala, ó, a partir do curso de empreendedorismo de vocês, eu consegui melhorar o meu negócio aqui na favela, eu aumentei as minhas vagas de emprego. Trabalhava eu e meu filho. Agora eu estou contratando também o filho da fulana. Olha o só, filho do fulano. é maravilhoso, né? Você fala, olha que legal, né? Não é só a cultura, não é só o esporte, mas a gente tem que começar a pensar nas instituições, e aí, voltando um pouquinho lá, foi aí que eu aprendi todo e trouxe essa bagagem comigo, a partir dessa aproximação com a instituição, com a CUFA, sobre esse empreendedorismo, sobre ser um executivo social. Muito bem, olha... Nós vamos, acho que ter desdobramentos, viu, Zé? Porque senão o tempo passa muito rápido. Voa. Né? E a gente não começou a falar um terço aqui ainda, não é, de toda essa luta e labuta, como tem aqui a labuta do Zé em relação a esse impacto social, esse desenvolvimento social que é tão importante, tão necessário e preciso. Por isso que eu comecei com essa fala e que eu também acredito, viu, Zé? Eu também sou fruto lá da comunidade, né, quando estava lá na igreja local, fazendo evento, fazendo baile, para a gente arrecadar, para fazer o encaminhamento para as famílias. Então, isso é importante, por isso que eu defendo mesmo com unhas e dentes as organizações da sociedade civil que fazem esse impacto e essa transformação social tão bacana. Mas e aí? E os projetos futuros agora, né? Projetos futuros do Zé e projetos futuros de CUFA, né? Como é que fica? Não, a CUFA segue, né? A CUFA segue, ela não para, a gente fez um trabalho para que ela continue existindo e a gente tem ótimas pessoas trabalhando na CUFA. Não estou deixando a CUFA, eu viro um conselheiro da CUFA, estou ali sempre perto, até devido à experiência. E eu continuo como pesquisador, estou aí tentando fazer um doutorado agora dentro do território de favela, que é a minha especialidade, né? Eu sempre discuto esse território, eu venho de dentro desse território, as minhas pesquisas são sobre o território de favela e são números, são dados, né, que a gente precisa expor cada vez mais, porque nós estamos falando de quase 20 milhões de pessoas dentro desses territórios de favela. Sendo que grande parte são pessoas pretas e pardas. Na grande maioria. Nós estamos falando de um território que movimenta 202 bilhões anual. Esse PIB é maior do que muitos países da América do Sul. Nós estamos falando de um território que é o maior colégio eleitoral do país, que é as favelas. Então, a gente precisa, matematicamente, começar a questionar e pôr isso na vitrine para discussão, ou pôr na mesa, como diz o outro, para discussão. E como eu sou um pesquisador e um ativista, né, eu continuo agora, a gente criou o Instituto Atos também, o Instituto está funcionando, está gerando esse monte de emprego, tem a CUFA como parceira social, está lá gerando emprego, com novas ideias, podcast, vai vir filme da favela agora também. E num sentido aí, eu sei que o nosso tempo está correndo, mas num sentido de mostrar que Curitiba tem coisas boas, ruas lindas, maravilhosas, parques que são, assim, de dar inveja ao mundo, né? Mas nós temos favela, nós temos preto aqui também, e nós temos pretos de favela construindo essa cidade. 24% da população de Curitiba, né, é preta e parda. Que constrói essa cidade. Que levanta cedo, que está trabalhando, né? Que está nos prédios, limpando, construindo, tem advogados, tem engenheiro, tem você aqui me entrevistando na área de comunicação. Então, a produção. Tem a produção. Então, assim, está gerando riqueza. E a gente precisa discutir isso, a gente precisa colocar isso na mesa de discussão e evidenciar. Porque enquanto não discutirmos a potencialidade desse território, outras pessoas vão ficar discutindo as mazelas. Mas mazelas promovidas pela ausência do Estado. A gente tem que ser muito coerente com isso, que é a ausência do Estado. As mazelas que existem dentro desse território é pela ausência do Estado. De políticas públicas, de garantia de direitos não aplicados. Gente, você vê, é por aí que a gente tem que refletir, né? Não tem saída. E aí, assim, eu como pesquisador, como uma pessoa apaixonada, quero continuar fazendo essas pesquisas, fazendo as minhas discussões, fazendo as minhas palestras, que eu tinha cortado boa parte das minhas palestras, das minhas andanças, para dedicar à estruturação desses projetos, né? Então, hoje, a gente tem mais de 40 milhões de investimento nesses 3 anos dentro do território. Eu, assim, desconheço qualquer instituição com tamanho investimento dentro dos territórios de favela nesses últimos 3 anos. Eu também.
Eu também. É de parabenizar e dizer que é uma organização seríssima a partir de todo esse trabalho que você foi dono. E também estou fechando meu livro, né? Daí eu tenho que me dedicar ao livro agora, que já está na fase de correção, estamos trabalhando as artes lá, e o tema é bem propício àquela ideia que eu tive de não morrer na rua. Esse futuro que nunca chega. O título, que é um texto que está na Gazeta desde 2017, muito lido, um dos textos mais lidos que eu fiz em 2017, está lá até hoje. Eu exposto, senão já tinha caído também, né? Mas é esse futuro que nunca chega, porque a gente fica sempre falando que o jovem é o futuro do país, Exato. Mas a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. Então, de que futuro nós estamos falando? Aí tem minha tese de mestrado, que também já está indo para o forno ali para fazer as correções para ser publicada, né? Fazer toda a adequação, que é em cima do Parolim. A minha tese é uma pesquisa em cima do Parolim. Para quem não sabe, que também é uma comunidade, é uma favela aqui de Curitiba. Praticamente está dentro do centro, a 10 minutos do centro, 8 minutos, né? Aí eu faço toda uma pesquisa mostrando a potencialidade do território, principalmente nos últimos 2 capítulos, que é a minha tese de mestrado em História, na UNILA, que eu discuto o Parolim e a potencialidade desse território. Escrevo na primeira pessoa, que é de, se eu não posso estar errado lá, Racismo Territorial, uma história do tempo presente, de 1974 a 2022. Mas 1974 é o ano que eu nasci. Sim. E eu escrevo ela toda na primeira pessoa. Eu vim 2 anos depois, viu? Eu já cinquentei. Eu ainda no ano que vem, estou chegando. Eu já cinquentei. Vou para o 51 agora. Muito bom, gente. Olha, que conversa assim maravilhosa. Obrigado, Zé. Zé da CUFA, né? Ou melhor, José Antônio Campos Jardim. Esse, né, homem, jovem senhor que dedicou a sua vida, a sua história, né, em favor de muitos outros. E é uma alegria, né, te conhecer, compartilhar esses momentos, esses minutos, né? A gente sabe que passa muito rápido, mas já vamos deixar aqui o convite, produção, né, para a gente fazer aí uma série de outros quando chegar o livro, quando chegar, né, o momento do doutorado também, para que a gente possa, né, degustar junto com você de toda essa sua história, né, de toda essa experiência, né, que sobretudo impacta não só o Paraná, mas como todo o Brasil e como todo mundo, né? E continue nos inspirando. Eu que agradeço pelo espaço. É bom a gente poder conversar, né? Eu não diria que isso aqui é uma entrevista, é um bate-papo, é uma conversa, né? E espero que possa inspirar outras pessoas. Sigo à disposição, sou uma pessoa muito acessível, fico lá no escritório, estou à disposição, aí quiser conversar, quiser falar sobre projetos, sigo à disposição, e só agradeço o espaço, você e toda a equipe aí que está por trás, né? Que muita gente, as pessoas veem aqui a gente falando, né? Mas para funcionar tem um pessoal ali que chega mais cedo, que vai embora mais tarde. Liga o som, vê a câmera, vê o link, tudo, né? Isso. Eu agradeço vocês. Obrigado, Zé, valeu. Gente, está aqui embaixo, vocês podem ver aí depois do GC, no histórico, aqui as informações, contato do Zé, contato da CUFA, Instituto Atos, né? Em suma, né, todo esse canal para que você também possa ser um apoiador, né, esteja junto. E eu quero estar mais lá conhecendo cada vez mais CUFA e interagindo também, né, com eles no processo e nesse aprendizagem, porque eu digo que até a nossa finitude nós estamos aprendendo. Sim. Tchau, compartilha, dá like, até o próximo. Até mais.